Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa oportunidade de estarmos compartilhando contigo da segunda parte da ministração que trata do encontro de 3 homens que cruzaram o caminho de Jesus entre a Galileia e Jerusalém, narrado em Lucas 9, a partir do verso 57 ao verso 52. Assim como na literatura, o amor e a dor, as viagens podem ser reveladoras. Sou o pastor João Antônio Pereira, do Ministério Casa de Oração Ágape de Guiratinga, Mato Grosso, e quero te convidar a assistir outras ministrações que nós temos aí no YouTube, no Facebook e no Instagram. Você é sempre bem-vindo em nosso meio, em nome de Jesus. Você já se imaginou caminhando lado a lado com Jesus nas estradas poeirentas da vida? Cristo era um mestre na arte de usar figuras de linguagem para ensinar. Os 4 evangelhos revelam que ele era um excelente perguntador, um ousado questionador e um exímio contador de parábolas. Essas parábolas perturbavam os pensamentos dos seus ouvintes. Milhares de pessoas, narram os evangelhos, tiveram esta oportunidade. E nesta ocasião, vamos nos deter naquele homem de Lucas 9:59. Separei para nós começarmos essa jornada uma imagem de Nazaré, na Galileia, a cidade que nasceu o menino Deus. A cidade em que, há cerca de 2000 anos atrás, as pessoas ouviam um choro de Deus. A cidade em que, há mais de 2000 anos atrás, as pessoas viram nascer os primeiros dentinhos de Deus. A cidade que assistiu os primeiros passos, o primeiro riso. Creio que, enquanto criança, ele viveu as mesmas experiências que outras crianças do seu tempo viveu. Diferente de você, talvez ele tenha experimentado situações ou circunstâncias que você não tenha vivido. A região de Nazaré, sobretudo a Galileia, mas particularmente a cidade em que Jesus nasceu, os seus personagens, seus moradores, eram muito discriminados. Mas o Senhor nosso Deus, com toda a misericórdia das nações, não só dos judeus, do povo de judeu, mas de todas as nações, revelado lá em Isaías 9:6, nos deu um menino, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Que lindo! Que lindo! Imaginem vocês, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Você olhava para aquela criança, se você tivesse nascido naquele período, e talvez você não enxergasse a profecia de Isaías sobre a vida de um menino. Mas as escrituras já diziam que o nome dele é Conselheiro, maravilhoso, Conselheiro, o príncipe da paz. Na prática, o que os galileus sentiam era discriminação por todos os lados. Veja, até mesmo José afirmava que os galileus eram muito trabalhadores, eram ousados, eram corajosos, mas eram impossíveis e se iravam com facilidade. No entanto, eles eram ardentes patriotas e não suportavam a presença dos romanos no seu território. Eles aceitavam a contragosto. Ele dizia mais, que eles estavam mais dispostos aos tumultos, às revoltas, do que os judeus de outras províncias. Isso também está registrado lá em Lucas 13, Atos 5. Talmud, um livro de época, histórico de época, acrescenta que os galileus davam mais importância à honra do que ao dinheiro. Vejam, Jesus cresceu numa comunidade onde a honra tinha um valor fenomenal. Eram pessoas de honra. Eram homens e mulheres de compromisso, de palavra. Homens e mulheres de respeito.
embora a população fosse judaica em sua maior parte, devido à localização em que eles estavam, já bem no norte da província, eles tinham muito contato com os fenícios, com os sírios, e essa população que vivia do comércio e que vivia de nações em nações, então certamente traziam muitas influências na vida dos galileus. Por isso, já na época de Isaías, se usa lá em Isaías 9:1 a expressão Galileia dos gentios. Mas Mateus vai trocar essa expressão e vai dizer Galileia das nações. Aleluia, Jesus. A convivência com esse povo motivava um certo relaxamento na fé. Talvez por isso, o motivo de seus irmãos da Judéia tratarem os galileus com desdém, com chacota, com piadinhas. Nem mesmo Nicodemos escapou. Veja, certa vez os doutores de Jerusalém disseram a Nicodemos: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Ou seja, dali não vai sair coisa que presta. Galileu, é um zero à esquerda. Mas Jesus, o dono do mundo, queria realizar coisas simples, cumprir a tarefa que seu pai havia lhe determinado. Ele queria caminhar lado a lado com aqueles que o pai havia lhe dado. Mas veja o que diz João 1:11-13. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, vejam, poder, de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Filho, todos somos criatura, mas apenas aqueles que o recebem, o Senhor nos deu o poder de nos tornarmos filhos. Você é filho? Você é filha? Veja, Jesus lançava um convite e dizia: ei, siga-me. Siga-me. Pedro, André, Tiago, João, Mateus também já tinham ouvido Jesus dizer essa mesma frase: siga-me. A Bíblia não revela o nome daquele homem de Lucas 9:59, mas nós sabemos que certamente ele teve a maior oportunidade da sua vida. E você? Já teve a oportunidade de ouvir o mestre lhe dizer: ei, siga-me. Siga-me. Se você não teve ainda essa oportunidade, mas se ouvisse o mestre dizer nesta oportunidade: siga-me, qual seria a sua resposta para ele? Será que a sua resposta seria a mesma daquele personagem lá de Lucas 59? Quero destacar para você que, diferentemente daquilo que a gente vê hoje nas redes sociais, sobretudo naqueles videozinhos curtinhos de TikTok, de Instagram, que fazem muito sucesso entre os, aspas, novos cristãos, eu quero te lembrar que o convite de Jesus era diferente. Jesus chegava e dizia: ei, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. As promessas dele eram muito diferentes das promessas que nós ouvimos hoje, no dia a dia, em muitas ministrações que tem muitos likes. Veja, Jesus, aproximando-se, disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus dizia: eu tenho autoridade, eu tenho poder. E se vocês quiserem ser igual a mim, façam discípulos de todas as nações. E olha, ele não estava dizendo para os pastores, não estava dizendo para a bispo, ele estava dizendo: olha, para cada um dos seus discípulos, vão e façam discípulos. E ele diz: olha, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha, não está na moda, mas desde aquele tempo obedecer já é melhor do que sacrificar. E não é obedecer na hora que lhe convém. O Cristo nos ensinou que nós devemos obedecer a tudo o que ele ordenou.
Tudo. Tudo. Veja. Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Pescadores de homens. Jesus é maravilhoso. Ele não apenas era, não só o príncipe da paz, mas o conselheiro. E olha o conselho que ele estava dando aí. Você quer vir após mim? Eu os farei que seja pescadores de homens. Parece simples isso aqui. Mas já imaginou você chegar para um pescador e você dizer assim: ei, eu vou te fazer um pescador? Já imaginou você chegar para um juiz e dizer: ei, vinde, eu vou te fazer um juiz? Você chegar num professor e você dizer para o professor, ei, vinde após mim, eu vou te fazer um professor, uma professora. Isso pode soar meio estranho para nós. Mas o que Jesus queria dizer é que ele queria, de fato, transformar a vida daqueles homens, daqueles personagens. Não bastava que você fosse um pescador, mas era fundamental que você pescasse almas. Sabe, é como se Jesus estivesse fazendo uma revisão nos conceitos, como se ele estivesse criando novos conceitos. Assim, vem cá, você é bom, você vai ser melhor ainda se você passar a pescar almas. Você é um ótimo professor. Imagine você na faculdade da vida, ministrando sobre a vida dele ou dela, dos jovens, das crianças, que eles podem ter a eternidade. Sabe, então Jesus começa a mexer com as pessoas. Jesus usava de linguagens, figuras de linguagens maravilhosas, metáforas maravilhosas. Eu imagino hoje você ministrando numa feira livre. Ei, eu quero te fazer um vendedor. Eu quero te fazer um motorista. Eu quero te fazer um carregador. Creio que na cabeça dessas pessoas ficaria uma tremenda interrogação. Mas aqueles que caminharam com o Mestre entenderam que muitas vezes nós ficamos presos nas redes, e eu usei aqui o termo rede porque o Senhor se dirigiu a pescadores. E eu imagino o cansaço, a luta de uma noite toda lançando redes no mar, recolhendo essas redes, cansados da noite. Eles poderiam ter usado isso como desculpa: eu estou muito cansado, nós temos que lavar as redes, nós temos que dobrar as redes, nós temos que levar as redes para casa, nós temos que guardar, limpar o barco. Mas eles não ficaram presos nessa teia, nesse emaranhado. E eu quero dizer para você que nunca houve na história da humanidade um período em que houvesse tamanha variedade de redes que nos aprisionam. Na pós-modernidade, o tempo em que nós estamos vivendo, aparentemente, quanto mais ocupados nós estamos, mais importantes nós somos. Como se os nossos compromissos definissem o nosso valor. Como nos ensinou o grande poeta francês Exupéry: o essencial é invisível aos olhos. O Pequeno Príncipe traz diversas lições, mas eu separei para nós essa aqui: o essencial é invisível aos olhos. Quais são as redes que têm te aprisionado e têm impedido você de entrar nessa jornada maravilhosa e caminhar com Jesus? O trabalho, a faculdade, a casa, os amigos, os compromissos diários. Eu quero te dizer que Jesus não vai te alisar. Veja, Mateus 10:34. Eu não vim trazer paz, mas espada. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Veja, ele batia no rim. Talvez você pergunte assim: vem cá, eu entendi isso. Espada. Como eu já disse, Jesus trabalhava com metáforas. Ele usa o termo espada porque os judeus esperavam que viesse um Messias que trouxesse a liberdade física daquele povo que os oprimia.
Mas Jesus veio para trazer ensinamentos que nos darão a eternidade. Então, ele não aceitava concorrência. Primeiro Deus, primeiro as coisas do reino, depois as outras. Hans Weber diz que a descoberta do custo do discipulado frequentemente resulta em declínio do número de membros da igreja. A missão do Novo Testamento não está ligada à estatística, mas sim a sacrifícios. Nós temos uma tarefa árdua de levar a palavra do Senhor. E muitas vezes a divisão vem dentro da nossa própria casa. Às vezes, os nossos compromissos diários, os nossos compromissos com a família, roubam o nosso tempo, a nossa primazia para com Deus. E nós precisamos tomar cuidado em relação a isso. Na prática, Jesus queria saber apenas o quanto cada um daqueles homens estavam arraigados em coisas materiais e o quanto as pessoas ou coisas os definiriam. Jesus queria saber se de fato ele era suficientemente importante para cada uma daquelas pessoas. Ele queria saber se, assim como para Paulo, a graça dele bastava. Aquele personagem de Lucas, aquele homem de Lucas 9:59 diz: ei, tudo bem, mas permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Permita-me primeiro resolver um problema. Eu quero te seguir, mas eu tenho só um probleminha pequenininho. Deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Aparentemente, esse homem estava respaldado pela lei judaica. Era honroso para os judeus participar de todo o roteiro do sepultamento. Então, aparentemente, quando nós olhamos isso, não tem nada de mal nisso. Mas eu quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã, qual é o lugar na escala de prioridades que Deus ocupa em sua vida? De 1 a 3. Jesus é primeiro, Jesus é segundo, Jesus é terceiro ou Jesus é o último na sua escala de prioridade? Veja, na escala desse segundo personagem, Jesus seria o segundo. Deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Qual é o lugar? Qual é a escala de prioridade que você coloca Jesus na sua vida? Mateus nos ensina que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. A Bíblia não relata, mas provavelmente aquele homem tenha perdido a sua bênção. Destaquei aqui para nós algumas características do luto judaico. É claro que o pai daquele jovem poderia ter sido embalsamado. A tradição judaica daquele dia tinha algumas famílias que tinham essa condição de embalsamar os seus corpos. E quando esses corpos eram embalsamados, então eles desciam ao sepulcro e eles permaneciam ali por volta de 1 ano, mais ou menos. E depois de 1 ano, então, as pessoas voltavam ao sepulcro, tiravam os ossos, separavam e colocavam no ossuário e aí, então, era feito em definitivo o enterro. Então, aquele jovem poderia estar dizendo: Senhor, olha, eu quero te seguir, mas eu preciso de um tempo. Eu preciso de algo em torno de 1 ano para que eu possa efetivamente te acompanhar. Veja algumas características do luto da maioria da população dos judeus comuns, né? Todo esse processo do luto judaico, avelut em hebraico, ele tem 5 diferentes estágios. O primeiro é o aninut, o período em que, logo imediatamente após o momento em que a pessoa recebe a notícia de que ela perdeu um ente querido. Nessa etapa, todas as obrigações sociais são canceladas. A segunda etapa é o avelut.
É o período de 3 dias após o funeral. Nesse período ainda, eles estão extremamente enlutados. Né? Eles não respondem o cumprimento sequer das pessoas. Né? Não é comum que eles recebam visitas, eles não ouvem música, eles não vão ao concerto, ou seja, eles não participam de festas, eles não participam de momentos alegres e coisas do tipo. Né? Não vão a bares, não vão a lanchonete, ou seja, eles ficam presos, reticentes, né? Ali na sua casa. O terceiro é o Shiva. É interessante que esse estágio conclui-se ali no 7º dia, os 7 dias de luto. Aqui, entre os católicos, nossos irmãos católicos, no 7º dia, eles celebram uma missa. Entre os judeus, essa é a fase em que eles começam a receber as visitas nas suas casas. E olha que é um mandamento muito praticado entre os judeus, a bondade e a compaixão pelos seus. Então, nesse momento, ainda que permaneçam com as proibições de se arrumar, de tomar banho, de fazer a barba, por exemplo, né? De usar sapatos de couro, ou seja, de estar ali chique, né? Eles já começam a receber visitas. E essas visitas, quem vai visitar os judeus nesse período tem um papel de tentar confortar, consolar aquelas pessoas que estão ali enlutadas, muito tristes, né? O quarto, penúltimo período, penúltima fase, né? É o Islohim. São 30 dias após o enterro. A pessoa ainda está completamente, não está completamente aliviada do luto, mas já pode sair de casa, começar a romper com aquele ciclo de tristeza, né? São mantidas, é claro, todas aquelas proibições, né, de festejar e etc, né? Mas a pessoa começa a ser encorajada a retomar as suas atividades sociais. E o último período, o quinto e último período, é Yatzeit, dura 11 meses. Yatzeit dura cerca de 11 meses. E ele serve para que o enlutado recomece, né, depois de se recompor, a digerir aquele período de tristeza, voltando aos poucos à rotina. Mesmo ainda estando muito ferido pela ruptura, pela perca, né, do seu ente querido, ele já começa, nessa fase, a tentar retomar a sua caminhada. Ao final deste último estágio, o período de 12 meses, não se espera, claro, que a pessoa já continue a sua jornada como se nada tivesse acontecido. Mas, pelo menos nesse momento, espera-se que ele já esteja mais fortalecido. Né? E que ela tenha condições de prosseguir na sua vida. Veja, um ano. Então, há aqueles estudiosos da palavra que dizem assim, ei, aquele jovem não estava preocupado com o luto. Não, ele estava apenas tentando engambelar Jesus. Se ele tivesse perdido alguém recentemente, passando por esse 5º estágio, ele não estaria ali. Ele estaria dentro da sua casa. A não ser que ele tivesse, sim, enterrado o seu pai há aproximadamente 1 ano. Mas também, nesse período, dificilmente ele estaria acompanhando essa multidão. A hipótese mais provável é que ele estivesse usando uma figura de linguagem muito comum naquela região também, em que quando as pessoas diziam, deixa primeiro eu enterrar meu pai, ele estava dizendo assim, ei, meu pai já está velho, meu pai já está idoso, eu tenho direito à herança, assim que meu pai falecer, depois que eu pegar a minha parte na herança, eu te acompanho. Essa é a hipótese mais aceita, mais provável entre os estudiosos. Então Jesus lhe responde, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Parece estranho, né? Deixa os mortos. Morto não enterra ninguém. Aqui, mais uma vez, o Senhor usando uma figura de linguagem. Ele estava se referindo àqueles semelhantes ao da igreja de Sardes. Uma igreja, tem até algumas ruínas aí no fundo para que você possa ver. Aparentemente uma igreja maravilhosa. Vejam as colunas do templo. Uma comunidade que certamente causava inveja. Ao olharmos apenas para o templo, ao olharmos para os status das pessoas que ali viviam. Mas Jesus está dizendo, tem aparência de morto. É como se nós usássemos aqueles ditados populares que comuns no nosso dia a dia, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Jesus estava dizendo, ei,
Deixe aqueles que têm aparência de vivo enterrar os seus próprios mortos. Você que está vivo, se você é vivo, vivos são aqueles que seguem a Jesus, aqueles que têm compromisso com Jesus. Vai, prega o reino de Deus. Os vivos pregam o reino de Deus. Os mortos sepultam os mortos. Sabe, meu irmão, você que tem aí 5, 6, 10 anos, 20, 30, 40, 50 anos no banco de igreja, Jesus está dizendo para você, exatamente para você, ei, deixe os mortos sentarem nos bancos da igreja. Você que até hoje não teve coragem de anunciar o evangelho, esperando Jesus falar contigo, e ele já falou, ele está dizendo para você nessa oportunidade, ei, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino. Prega o reino. Oh, aleluia, Jesus. Tem aparência de vivo. Temos muitos cristãos com aparência de vivo. João 6, 2, diz que havia uma multidão que seguia Jesus. E ainda hoje, nos nossos dias, temos milhões de cristãos espalhados pelo mundo afora. Muitos dos quais deveriam estar enterrando os mortos. Muitos dos quais poderiam estar anunciando o reino de Deus. Nós vimos na primeira parte que o islamismo está disparando. E todas as projeções indicam que até 2050 eles vão igualar-se ao número de cristãos. Em 2070 vão ultrapassar. Serão 35% da comunidade mundial. Cumpre a você, cumpre a mim, anunciarmos o reino. Havia uma multidão, João 6,2. E dessa multidão, ele tinha 500 discípulos, conforme 1 Coríntios 15:6. Dos 500 discípulos, 120 ficaram em Jerusalém e foram cheios do Espírito Santo. Dos 120 discípulos, 70 ele mandou que fossem 2 a 2 em sua frente, preparando o caminho, evangelizando, anunciando o reino. Desses 70, Jesus separou 12, que seriam apóstolos. Dos 12, que seriam apóstolos, Jesus tinha 3 amigos que faziam parte do círculo mais íntimo de Cristo. Desses 3 amigos do círculo íntimo de Jesus, ele tinha um amigo que reclinava a sua cabeça em seu peito e ouvia as batidas do seu coração, conforme João 13:23. Dos 500 discípulos, incluindo os 120, os 70, os 12 e os 3 amigos do círculo íntimo de Jesus, só João estava aos pés da cruz no dia da sua crucificação. Independente do tempo de jornada ao lado do Mestre, independente dos milagres que você já tenha testemunhado ou não, independente das portas que se fecharam ou que se abriram, qual tem sido o seu nível de intimidade com Jesus? O nível da multidão dos 500? O nível da intimidade dos 120? O nível dos 70? O nível dos 3? Ou o nível da igreja de Sardes? É tempo de nós refletirmos, amados. Ezequiel, capítulo 47, nos ensina sobre os diversos níveis de espiritualidades. E lá mostra que algumas pessoas estão com Deus. Diz que alguns estão no nível das águas no calcanhar, outras no nível das águas nos joelhos, outras no nível das águas nos lombos, mas existe um último nível de pessoas que precisam mergulhar, porque o rio de Deus já tomou conta da vida delas, e só quem mergulha consegue conhecer e experimentar as suas riquezas, experimentar a sua doce presença, no nome de Jesus. Qual tem sido o teu nível de intimidade? Aonde as águas do rio de Deus estão tocando em ti, meu irmão, minha irmã? Oh. Jesus continua dizendo ainda hoje, siga-me. Aquele mesmo convite de Lucas 9:59 que foi feito para aquele homem, ainda ecoa ao vento. E eu quero destacar aqui para te desencorajar na jornada. Mesmo sabendo o seu nome, Satanás chama você pelo seu pecado.
Jesus, por outro lado, mesmo conhecendo o seu pecado, te chama pelo seu nome. Nada e nem ninguém poderá te fazer desistir da jornada. Nada e nem ninguém te impedirá de ser filho. Nada e nem ninguém te impedirá de anunciar o reino de Deus. Aleluias! Aleluias! Ouvi da Tamires Garcia em uma das suas lives esses dias, e eu quero compartilhar contigo essa frase. Tudo que não é eterno será eternamente inútil. Eu quero deixar para você refletir. Tudo que não é eterno será eternamente inútil. O convite continua ecoando. Siga-me. Siga-me. O que você vai fazer com o convite do Mestre Jesus? Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aí estão 2 dos meus 6 filhos e minha amada esposa. E eu quero dizer para você que se você se sentiu tocado, abençoado por essa palavra, que você compartilhe com outros para que eles também possam ser abençoados em nome de Jesus. Quero te convidar também para que assim que a gente volte às circunstâncias naturais, assim que a pandemia estiver sob controle, venha nos fazer uma visita em nossa igreja, você será bem recebido em nome de Jesus. Mas enquanto ela não volta, entre na casa de oração Ágape, tanto no Face quanto no Instagram, e assista, compartilhe palavras de salvação. Amém? Muito obrigado. E que o Senhor lhe abençoe poderosamente, em nome de Jesus.